uma passagem bíblica que se encontra no livro de Marcos. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, eu vou apenas tomar como referência, mas nós vamos falar do verso 20, que é a terça-feira, até o final do capítulo 13. Tudo isso aconteceu na terça-feira. Amém, irmão? Capítulo 11, verso 20 até o final do capítulo 13, a terça-feira. E depois nós vamos falar de parte do capítulo 14, que é a quarta-feira. Então, vamos lá. Capítulo 11, versículo 25 e 26. Podemos ler, irmãos? Diz o seguinte: e quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amados, hoje, precisamente, nós vamos ficar falando da terça e da quarta-feira da última semana de Jesus, para você acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 11, a partir do verso 20 até o final do capítulo 13, é terça-feira. Então eu quero que vocês entrem comigo em sintonia sobre o que aconteceu na terça-feira da última semana de Jesus. Nós falamos do domingo e da segunda, que o domingo é a entrada anti-imperial, onde ele vem montado em um jumentinho. E na segunda-feira a questão da entrada dele no templo e da figueira que ele amaldiçoou. E na terça-feira começa precisamente o resultado da figueira. Porém eu expliquei isso na semana passada, na nossa outra fala, por que a figueira secou. Então hoje, terça-feira, vocês vão ver a coisa bem intensa entre Jesus e o grupo de sacerdotes, escribas e fariseus. E a primeira coisa em que nós vamos nos ater é a interrogação acerca do batismo de João, a partir do verso 27. Olha o que está escrito aqui no verso 27. E tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, onde Jesus estava? No templo. Quem aparece? Os principais dos sacerdotes. E mais quem? Se aproximaram-se dele e fizeram o seguinte: disseram-lhe: com que autoridade fazes tu essas coisas? As coisas que ele pergunta é ele ter entrado lá no templo, derrubado a banca de todo mundo, expulsado aquela turma, falou o que falou para aquele povo. E aí o sacerdote pergunta: com que autoridade que você faz isso? E também a entrada dele, que ele entra montado no jumentinho, aquele confronto, a entrada anti-imperial, aquele confronto com a entrada de Pôncio Pilatos que nós falamos na semana passada. Então, queridos, os sacerdotes chegam e interrogam Jesus: com que autoridade que tu faz isso? Quando nós lemos a Bíblia, e muitas vezes nas igrejas, quando as pessoas vão pregar, eles pregam com muito romancismo, enfeitam aquilo que não é para enfeitar. Os caras estão chegando para Jesus: quem mandou tu fazer isso? Tu está pensando que tu é quem? Para tu chegar e fazer o que você está fazendo aqui? Tu está fazendo uma bagunça. Tu não está respeitando nem a autoridade do templo e nem muito menos Roma. Tu está pensando que tu és quem? Essa é a fala dos caras aqui. Vamos acompanhar? Está dando para ver aqui claramente um confronto entre eles e a pessoa de Jesus. Amém, irmão? Amém. E olha só o que ele pega. Quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? É a pergunta de retórica novamente, após ter perguntado com que autoridade se faz isso. Ele: quem te deu essa autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: também eu vos perguntarei uma
verso 31, e eles arrazoaram entre si, ou seja, fizeram uma reunião rapidinha, porque chegaram para intimidar Jesus ali no pátio do templo. Com que autoridade tu faz isso? E Jesus responde eles e coloca eles em uma saia justa. E aí eles se reúnem ali, fazem uma mini conferência, começam a discutir. Vem cá, se a gente falar isso, vai dar problema. Se a gente disser que é do céu, ele vai dizer, por que você não acredita? Se a gente disser que é dos homens, a multidão vai dar choque. Então é melhor a gente dizer o seguinte: a gente não sabe do que era o batismo de João. E aí a multidão estava toda em volta. O que aconteceu? Os caras tentaram apertar Jesus. Vocês estão percebendo isso, que os caras apertaram Jesus? Só que Jesus colocou eles numa saia justa e colocou eles envergonhados, porque eles não souberam dar uma resposta. Prestem bem atenção, eles eram os escribas, os sacerdotes e os doutores da lei. Como é que eles não sabem dar uma resposta? Uma pessoa do povo que pode não saber dar uma resposta. Esses caras aqui deveriam saber dar uma resposta. E aí Jesus ridiculariza eles dentro de uma diplomacia muito interessante, porque ele devolve uma pergunta que colocou eles numa saia justa, porque eles vieram por uma questão capciosa e uma questão, na verdade, para deixar Jesus numa fria. Deixa eu passar aqui para vocês o contexto, para vocês entenderem melhor essa situação aqui, para criar mais sentido esse confronto dos sacerdotes, escribas, fariseus e Jesus. Preste bem atenção. Em Jerusalém, nesse tempo no qual nos referimos, habitavam 40 mil pessoas em Jerusalém. Isso ia aproximadamente a 500% naquela época, ou seja, 200 mil pessoas naquele lugar. E Herodes construiu um pátio muito grande, que tinha um comprimento muito baixo de aproximadamente 5 estádios de futebol por 3 de largura. E aquele pátio dos gentios era um pátio muito grande. Esse pátio do templo era o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, as mulheres judias, os homens judeus, e depois o pátio dos sacerdotes. Aí chegaria então o espaço do templo propriamente dito. E nessa época em que migravam pessoas de tudo enquanto era lado, principalmente para essa festa de Páscoa, os escribas e os fariseus, os sacerdotes, saduceus, cada um ficava em um local do templo, proferindo aquilo que eles estavam a fim de proferir. Você vê que Jesus Cristo aparece, Jesus estava no templo ensinando. Várias vezes a gente não lê isso nas Escrituras, amém? Não era só Jesus que fazia isso, ficavam outros também no templo, um escriba contando a história dele lá no Sansão, outro escriba falando uma história de Davi, outro escriba falando a história da Páscoa com Moisés, a libertação do Egito. Principalmente nesta data, esta fala da Páscoa, ou seja, contar a história da Páscoa, trazia muita ênfase, porque o povo tinha migrado para Jerusalém para a festa da Páscoa, e tinha escribas espalhados para tudo enquanto é lado no pátio do templo, cada um contando a sua história, e em volta de um camarada que estava contando aquilo que ele tinha por contar da história bíblica, ficavam várias pessoas ali ouvindo o que aquele escriba, aquele doutor da lei tinha a dizer. E Jesus naturalmente estava no templo em Jerusalém, como nós acabamos de ler agora. E aí os caras, sabendo que ele está em Jerusalém, imagine comigo, gente, aquele pátio lotado. Quando Jesus chega, os sacerdotes aí, o cara está aí, meu irmão, vamos lá. Ele entrou ontem, jogou tudo pro alto. No domingo ele desceu, o cara está aí, vamos lá, vamos apertar ele hoje. Imagine comigo, vamos refletir aqui. Para eles terem a questão toda pronta de confrontar Jesus na terça pela manhã, ele já tinha armado isso tudo na segunda, depois daquele alvoroço do tempo onde ele jogou tudo pro alto. Amém ou não amém? Amém. E aí ele chega na terça-feira, quando os caras veem Jesus, aí o cara está aí, tal Jesus está aí, vamos lá interrogar. E olha só, gente, o que é que nós temos aqui? Andando pelo caminho do templo, os principais dos sacerdotes, porque não foram qualquer um. Você imagina os principais dos sacerdotes se deslocando em direção a um contador de história naquele tempo, e esse contador de história era o Jesus. Você imagina eles em direção, agora a gente pega ele lá, vamos botar, a galera foi tudo
o negócio está apertado aqui, vamos ver que bicho que vai dar. Os caras chegarem e pum, com que autoridade que tu faz isso? Quem tu está pensando que tu é para chegar aqui e tu está pensando que tu manda aqui? Quem manda aqui somos nós. E aí Jesus pega e deixa eles numa situação complicadíssima, porque eles ficaram envergonhados porque não sabia dar resposta. Aí agora ele pega e cita a parábola dos lavradores infiéis, dos lavradores malvados, no capítulo 12. E ele pegou e disse o seguinte: um homem plantou uma vinha e cercou um valado e fundou nela um lagar, e edificou uma torre e arrendou aos lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Ele pega e manda um servo até os lavradores para colher o fruto da vinha. E aí os caras pegam aquele lavrador, dá uma coça nele, você vai ver na parte B, feriram e mandaram o cara vazio. Dá uma coça e expulsou o cara. Essa é a parábola de Jesus. Jesus voltou a contar a história de novo e os caras recuaram porque ficaram intimidados, porque Jesus colocou ele numa situação difícil. Aí Jesus está lá contando as parábolas dele, está lá contando a história dele lá no pátio do templo. Aí ele diz que mandou e o cara tomou um pau e mandaram o cara vazio. Aí ele diz que mandaram enviar outro. Aí o que acontece com esse? A coisa grave. Você está vendo que é uma coisa evolutiva? Agora eles pegam, tacam a pedra no cara, ferem a cabeça do cara e mandam o cara de volta. Está vendo que evoluiu aí? Amém, igreja? Amém. A coça foi maior, não é? Amém ou não amém? Amém. A coça foi maior. Aí ele tornou a enviar outro. Olha só como é que é coisa evolutiva. O que aconteceu com o outro agora que ele enviou? Morreu. Mataram o cara. Mataram o cara e outros muitos, dos quais uns feriram e outros mataram. Tá vendo como é que foi evoluindo? Primeiro fere, depois vai lá, apedreja o cara, fere na cabeça e o outro eles rifam. Ele passa o serão do cara mesmo e não quer nem saber. Tendo ele, pois, ainda quem era esse o filho amado do dono da vinha, do dono da terra. Aí ele pega e envia. Talvez eles respeitem o meu filho. Talvez eles vão olhar de uma forma diferente e tal. Aí chegou lá, os caras pegaram, vamos, matemos-lo e a herança será nossa. E agarraram e mataram e lançaram fora da vinha. Eis a questão: que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ele mesmo dá a resposta dessa pergunta aqui, no qual ele faz dentro dessa parábola. E aí ele deixa bem claro isso, que ele virá, vai tirar os caras e vai dar a vinha a outro. Deixa eu falar um negócio para vocês. Essa vinha, gente, esses lavradores infiéis, não eram os israelitas como muitas pessoas contam. Esses lavradores infiéis eram aqueles que estavam querendo tomar a vinha na marra. Não é isso que está aqui na parábola? Amém ou não amém? Amém. Que estava querendo se apossar de algo que não era deles. A conduta era indevida. Não está claro isso? Então entenda bem uma coisa: esta vinha, ela representa Israel e não os lavradores que são Israel. A vinha é Israel. E os sacerdotes, escribas e fariseus estavam querendo se apossar de Israel, querendo ser dono de Israel, arrancar o couro das ovelhas da casa de Israel e dominar Israel na marra. E os romanos da mesma forma. Então a parábola dos lavradores infiéis é uma crítica contra Roma e uma crítica contra os sacerdotes ambíguos, os sacerdotes infiéis, os sacerdotes que não faziam a coisa certa, ou seja, que queria tomar na marra. Qual é o resultado da parábola quando Jesus lança ela, a reação que é dada ao sacerdote nos próximos versículos? Acompanhe comigo o que é que nós temos lá. Ele pega e diz assim: ainda não leste essa escritura? A pedra
pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos vossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra ele diziam esta parábola, e deixando, foram-se. Olha só, eles tentavam prender Jesus, mas temiam por quê? Olha só, guarda esse negócio de multidão que os sacerdotes temiam, porque eu vou citar isso depois. Então guarda isso aí. Por que os caras não prenderam Jesus? Da multidão. Por causa da multidão. Então peraí, a multidão é a favor de Jesus ou é contra Jesus aqui? A favor. A favor de Jesus, não é? Então eu quero que vocês vejam isso, porque vocês vão ver muitas vezes as pessoas dizendo que a multidão de Israel mataram Jesus e pediram para soltar Barrabás, e não é isso. Você vai ver que não é isso. Então vai guardando esse negócio aí para você ir caminhando. Então os caras entenderam que a parábola era para eles. Amém ou não amém? Amém. Olha só que coisa terrível. Agora pensa comigo. Eles sabem que eles são esses caras que matam, que extorquem, que faz toda a perversidade, entende que é com eles e não se converte. Coisa muito ruim é quando o cara nem entende que é com ele. Ele nem sabe que é ele. Ele nem sabe que aquela palavra é uma palavra corretiva para ele. Ele não está entendendo que aquilo é para ele, está querendo aplicar para os outros por aí. Está igual Davi. Davi disse assim: rapaz, esse cara é digno de morte, porque ele, tendo uma grande rebanho de ovelhas, pegou a ovelha de um cara que tinha uma ovelha só, matou e deu para o viajante, quando o profeta foi repreender ele. Aí o Davi: rapaz, esse cara é digno de morte. O profeta: é, Davi, esse cara é tu. Agora aqui é pior do que no caso do Davi, porque os caras entenderam que era com eles, e em vez de mudar a concepção, mudar a atitude, se transformar, aconteceu a metanoia, não acontece, meu irmão. A Bíblia, se ela mostra isso, que tem principais sacerdotes, que tem lideranças religiosas, que é corrigido e entende e não reverte o quadro, e não toma o caminho certo, porque isso vai acontecer. Então, meu amado, está aqui é para você ficar ligado que tem muitas lideranças espalhadas no mundo afora, não é só no Brasil e aqui em Nova Iguaçu não, que age errado, recebe a repreensão, mas continua praticando o erro porque não quer se converter. Então, meu irmão, aqui a crítica de Jesus é clara, e você vê que quando Jesus lança essa palavra, ele tem o apoio da multidão. Os caras que queriam pegar ele vão embora. Vocês estão vendo o confronto? Jesus também não dá mole não. Vocês estão vendo Jesus está dando mole? Você deve estar cansado de ver alguém falando assim: ah, como ovelha muda foi levado ao matadouro. Aí diminui até a voz e não proferiu nenhuma só palavra diante dos seus tosqueadores. Isso foi verdade, só que entenda bem uma coisa: o Jesus que a gente anuncia não é esse Zé Mané que a galera costuma pregar por aí não. O Jesus que a gente anuncia é um Jesus de verdade, é um Jesus de coragem, é um Jesus que peita, é um Jesus que apresenta que veio, não interessa quem seja, nem aquele Zé Mané que... Nada disso, meu irmão. Ele chegou e respondeu à altura, e depois de ter respondido à altura, deixou os caras mal na fita, ainda contou uma parábola para acabar de moer os caras. E aí, meu irmão, olha só, o que acontece aqui? Interrogação acerca do tributo. Por quê? Os caras estão disputando com Jesus. A terça-feira está quente, meu irmão. Tu já conseguiu entrar na terça-feira? Imagine que ninguém mais está assistindo, ninguém contar nenhum tipo de história. Está todo mundo centrado em cima da pessoa de Jesus e o embate com os escribas e fariseus e sacerdotes. Está todo mundo ali olhando esse embate. E aí, quando ele acaba de proferir essa palavra, entra já outros de sola para tentar pegar Jesus. Olha só o que os caras dizem: e enviaram de alguns dos fariseus e dos herodianos. Nota-se uma coisa: nós estávamos com os principais sacerdotes e os escribas, não era? Volta o verso 27 que você vai ver. E agora quem é que chega na parada? Fariseus, herodianos. É outra turma que estava ali em volta, vendo os sacerdotes e os escribas tomar uma moída. Os caras estavam ali, meu irmão, os sacerdotes e os escribas deram mole, mas eu não vou dar mole não. Deixa ele acabar de falar ali que eu vou entrar de sola e vou arrebentar ele. Agora eu pego ele. Agora eu pego esse Jesus. E tal. E os caras estão lá, Jesus está contando a parábola, os caras estão armados. Os caras estão armados prontinho para pegar Jesus. Quando Jesus acaba de falar,
Aí o verso 14 entra em cena. E chegando eles disseram: mestre, isso é um deboche, mestre nada. Se eles entendessem como mestre, nem ia ficar questionando Jesus. Isso é um deboche, vou chamar ele de mestre, depois eu vou ridicularizar ele, igual Jesus ridicularizou os caras antes. Aí eles chegam: mestre, sabemos que é homem, que és homem de verdade. Olha só a bajulação. Sabemos que és homem de verdade, e não te importas com o que queres que seja, porque não olhais a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinais o caminho de Deus. Olha só que causada. Os caras mentirosos, sem vergonha. Pega e chega e dá uma bajulada na pessoa de Jesus. Mestre, eu sei que tu és homem de Deus, eu sei que tu ensina o caminho, tu é um cara de verdade, tu não olha a aparência, e papapá. Aí bota Jesus lá em cima, ou seja, tentando preparar a cilada. Você está vendo o caldo do veneno escorrendo pelo canto da boca? Tentando preparar a cilada para Jesus. Aí, olha só o que ele pega e solta agora. É lícito pagar o tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Está vendo? Os caras tentando botar Jesus na fria, porque a multidão estava ali. Lembra que na aula passada eu falei que o sistema de dominação dos romanos, o que eles tomavam dos camponeses giravam em torno da metade ou 2/3. Ou seja, 60% aproximadamente, os caras tomavam tudo para eles e o sujeito ia viver somente daquela beirada ali que ele ficava. Então a galera que estava ali já estava revoltada. Os caras vão colocar Jesus contra a multidão, isso na cabeça deles. Porque qual foi o motivo pelo qual eles não prenderam Jesus no embate anterior? Por causa da multidão. Então os fariseus e os herodianos são malandros. Vão botar ele contra a multidão. Vai acabar a força dele, a gente dá um pau nele, depois a gente tira a onda com os sacerdotes, com os escribas, vamos falar, ó, quem botou ele contra a multidão foi a gente. A gente que é malandro, a gente que sabe como articular e com uma jogada de mestre, tirando esse Jesus de ideia. Vocês estão entendendo isso? Amém, Paulo? E aí os caras vão e aplicam. E aí tenta colocar Jesus contra a multidão. Aí olha só o que Jesus faz. Jesus inteligente, né? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse: por que me tentais? Jesus logo, gente, olha só, Jesus não é um Zé Mané de cara que responde: por que me tentais? Por que vocês estão aplicando essa mentira? Por que vocês estão com essa falsidade? Por que vocês estão tentando me jogar contra a multidão? Por que vocês aplicam todo esse plano arquitetônico luciferiano para tentar me tirar de ideia? Por que vocês fazem isso na frente de todo mundo? Jesus logo soltou a letra dele. Só que até aí não convence a multidão também, meu irmão, porque a multidão quer saber da resposta. De cara, Jesus mostrou que os caras estavam de falsidade, mas ele tem a resposta. E o que é que ele diz aí na sua Bíblia? Lê comigo aí, o que é que ele diz? Não entendi. Trazei uma moeda para que veja. Trazer-me uma moeda para que veja. Ele pede uma moeda aos fariseus e aos herodianos, não é? Isso. Aí ele pede a moeda aos caras, e eles lhe anunciaram, e disse-lhes: de quem é a imagem e a inscrição, ou de quem é a esfinge, e o título, dependendo da versão, vem assim. Aí o que eles responderam? De César. De César. Aí o que Jesus diz? Dei de César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele, não é? Isso assim está no ar pra gente, não está no ar. Como assim dá César o que é de César? Aí você vê a galera dizendo assim: ó, não, tem que pagar o tributo a César, tem que dar não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá, tem que isso. Eu vou te explicar o que é isso, você vai ver. Isso não tem nada a ver. Quando a primeira coisa, como eu falei, Jesus não é bobo. Quando ele pega e diz assim: me dá uma moeda, os caras meteram a mão no bolso, na frente de todo mundo, não foi isso? Meteu a mão na moeda, amém ou não amém? Amém. Deixa eu te contar um negócio. Naquele tempo existia duas moedas, uma romana e uma judaica.
Adivinha por quê? Joga aí, tenta a sorte. Por que tinha duas moedas, uma romana e uma judaica? É isso que deveriam falar quando vão falar dessas coisas e não falam. Você sabe por quê? Porque a moeda romana tinha a imagem e o título de César. A imagem, a moeda romana tinha a figura do César na moeda e do outro lado dizendo que César era Deus e o Sebastos que deveria ser adorado. Quando o cara mete a mão na moeda e apresenta, Jesus estava ridicularizando eles, mostrando que eles, uma vez sendo fariseus, defensores da lei, carregam uma imagem de escultura no bolso e um título dizendo que César é Deus. Jesus botou ele numa fria, desbancou ele, gente. Vocês estão entendendo isso? Amém ou não amém? Eles deveriam ter a moeda judaica, que não tem imagem de escultura nenhuma, como Êxodo 20 fala. E o mesmo Êxodo diz para adorar somente ao Deus eterno. Isso é mandamento. E os caras têm essa moeda. A multidão, quando vê eles com essa moeda, eles já ficaram enrolados já. E aí, as Escrituras, ela diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. As Escrituras diz que Deus fez os céus e a terra e tudo que nela há. Quando ele diz dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, ele está dizendo dê essa moeda ao César, que a única coisa que César tem é essa moeda, porque o restante é tudo de Deus. E esse povo que vocês estão tentando dominar, entreguem esse povo a Deus, porque esse povo é de Deus, não é de vocês. O povo israelita que vocês estão tentando massacrar, arrancar o dinheiro deles e enriquecer nas costas deles, não é Deus, eles são de Deus. Foi Deus é quem fez o homem, foi Deus é quem formou o homem. Então dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. César não tem nada e Deus tem tudo. E aí Jesus, ripou os caras mais uma vez e deixaram eles enrolados, envergonhados, sem saber o que fazer. Por quê? Porque tinha de inicial uma imagem de escultura no bolso, ou seja, idolatria, e foi flagrante na cara de pau. Agora, olha só, quando os caras estão ali, agora quem é que entra em cena, gente, dentro do embate? Acompanha comigo. Vocês estão imaginando aí o embate na cabeça de vocês? Conseguem imaginar isso? Jesus num saguão, num pátio, e aquele embate, a galera tentando pegar Jesus só soltando a dele, que ele não é nem um pouco bobo, inteligente, a peça conhece de tudo, sabe de tudo, tem o Espírito Santo com ele para sair revelando todas as coisas, e ele tem uma sabedoria tremenda, coloca todo mundo em uma fria quando os caras queriam era acabar com ele. Aí acaba os fariseus e os herodianos, toma-lhe um piau, quem entra? Saduceus, meu irmão. E aí o que ele disse? Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram dele e perguntaram: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse, o irmão de alguém deixasse a mulher e deixasse o filho, seu irmão, tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo também tomou e morreu e não deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Aí olha só os caras. A pergunta dos caras. Entenda bem uma coisa, eles são os caras que não acreditam em ressurreição, então aplicando uma palavra de ressurreição. Ele está querendo ao mesmo tempo ridicularizar a questão da ressurreição, porque olha só, se 7 tomam mulher, como é que vai ser depois da ressurreição? Porque eles não acreditam em ressurreição. Eles queriam mostrar para os fariseus, para os saduceus, para os sacerdotes, que eles tinham razão quanto à não existência de ressurreição, porque isso aqui é da choque. Que a mulher casou com os 7 irmãos, como é que ela vai casar depois? Como é que vai ficar a questão depois? Aí eles pegam e apresentam isso. E olha só o que eles vêm perguntar a Jesus. Jesus, na ressurreição, quando ressuscitaram, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondendo disse: porventura não errais vós em razão de não saberes as Escrituras e nem o poder de Deus?
Olha só, irmão, Jesus já pega pesado com esse, sabe por quê? Esse já vem com aquele nariz em pé para dizer o seguinte: quem saca de Bíblia sou eu, não tem ressurreição, quem entende somos nós. Os fariseus entraram ali, se deram mal, os sacerdotes de cara tomaram pau. Agora nós é quem sabemos, nós entendemos de Escritura. A resposta de Jesus: porventura não errais vós muito por não saber as Escrituras nem o poder de Deus? Imagina a multidão em volta, os caras mostrando que conhecem, e Jesus dizendo: você não sabe de nada. Jesus mandando essa letra na cara de pau: você não sabe de nada, vocês estão tudo errado, estão pensando que conhece, não conhece nada. Aí ele pega e diz: porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, nem se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: sou eu o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivo. Por isso vós errais muito. Ele pega e diz assim, quando ele traz essa ênfase: Deus não é Deus de mortos e Deus de vivo, é porque os caras estavam preocupados com a questão de não ressurreição ou de ressurreição e andando numa vida toda errada. E o Senhor Jesus disse assim: olha, Deus é Deus de vivo, Ele quer que você o receba, você tendo vida. Ele quer que nessa vida você entenda quem Ele é e a quem Ele enviou. Ele é Deus de vivo, não é para você ficar caçando morte e depois da morte ver que bicho que vai dar. Entendeu? Deus é Deus de vivo e não de morto. E com isso, ele dá-lhe uma ripada nos caras e pega no final: por isso vós errais muito. Você imagina aquele embate lá, como é que não ficou? Outro grupo, outra vertente, porque já apareceram 3 vertentes e ele ripou as 3 que vieram com intenção de pegar ele. Ele pegou e deu-lhe uma resposta e colocou todo mundo enrolado, de acordo com aquilo que eles mesmos perguntavam. Aí vem agora o primeiro dos mandamentos. A terça-feira está quente, não está? O negócio está pegando. Terça-feira está quente. O bicho está pegando lá na terça-feira. Aí, acompanhe comigo, o primeiro dos mandamentos, onde diz o seguinte, no verso 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ele pega e afirma. Por que ele pega e diz isso? Porque outro cara que estava em pé, tentando absolutamente sozinho ganhar Jesus, observa o final da parte A do versículo 28, aproximou-se dele um escriba que os tinha ouvido disputar. Está vendo? Ele viu a disputa. Esse cara aqui não ouviu a disputa, amém ou não amém? Amém. Amém, irmão? Amém. E aí, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? O escriba ouviu ele disputar, manda a pergunta. Aí Jesus pega e responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E ele diz: este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todas as forças, e amar o teu próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar mais nada. Depois disso, ninguém pergunta mais nada. Por quê? Porque o camarada faz essa pergunta, Jesus responde. Agora, gente, olha só, dentro da estrutura literária do livro que o camarada está escrevendo, esse camarada é o Marcos, ele está apresentando uma estrutura literária. A estrutura é de embate. O embate acontece em 4 sessões que nós vimos aqui. Antes desse embate, tem uma segunda-feira problemática no templo e um domingo que foi como? Tremendo, com a entrada de Jesus. E a crítica de Jesus
dois senhores. Não dá. É engraçado, sabe por quê? Quando fala de riqueza e outras coisas, não é possível servir a dois senhores, e tem gente que ainda tenta servir. Cara, olha só, se o Senhor está dizendo assim, não dá, como é que você vai tentar servir a riqueza e a Deus ao mesmo tempo? Se Deus está dizendo que não dá, Ele está dizendo assim, é impossível. Se Deus disse que não dá para fazer, porque tem coisas que são impossíveis aos homens e para Deus é possível, mas Deus já está dando a resposta dizendo não dá, mas o cara quer fazer assim mesmo. Se nem Deus faz esse milagre, tu está querendo o quê, meu irmão, com isso? Que justificativa que você vai dar? Não, eu consigo, Senhor. Vou deixar que eu, mas Deus está dizendo que não dá. O cara está dizendo que dá. Caramba, o cara não se enxerga. E aqui, agora, apresenta o seguinte: dentro de todo esse contexto de massacre, em que Roma extorquia, tomava o dinheiro, fazia tudo, quando entra o Marcos, coloca essa questão do amor a Deus e ao próximo. Por que você acha que Marcos coloca isso aqui dentro dessa estrutura literária? Você sabe por que ele coloca isso? Para mostrar que nenhuma dessas pessoas estava exercendo o amor a Deus e o amor ao próximo. Ninguém estava exercendo o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí Marcos coloca para quê? Para chamar a atenção, para o povo entender. E Jesus dá a resposta. E o cara, o escriba, era o doutor da lei. Ele não podia dizer que aquilo que Jesus falou era mentira. Por isso que ele disse assim: disseste bem, mestre. Porque esse cara é o cara que sabe da lei. Se ele inventa uma mentira, ele mesmo ficaria ridicularizado. Então ele teve que concordar. E aí Jesus disse assim para ele: olha, você não está longe do reino de Deus. Por que você acha que Jesus disse para esse cara que entendeu essas coisas e disse que ele não está longe do reino de Deus? Isso aqui é algo característico de João capítulo 3, onde aquele que nasce de novo, ele vê o reino dos céus. Não é isso que está escrito lá, Nicodemo? Necessário pois é nascer de novo. Porque aquele que nasce de novo, ele vê o reino dos céus. Esse cara aqui estava próximo do reino porque ele estava vendo o reino. Ele tinha nascido de novo. Ele tinha entendido aquilo que Jesus falou, esse escriba. Especificamente esse escriba. É até interessante esse escriba aqui concordar com Jesus, para a gente não também seguir com a tese de que todo escriba e fariseu era contra Jesus. Você vê, o Jairo era um príncipe da sinagoga que ficou do lado de Jesus. José de Arimateia era um cara que ficou do lado de Jesus. Você vê o Zaqueu, coletor de impostos, ficou do lado de Jesus. Esse cara aqui, esse escriba, ficou do lado de Jesus. O Nicodemos, que eu acabei de me referir, ficou do lado de Jesus. Então nem todos os escribas, fariseus, coletores de impostos eram contra Jesus. Esses caras, tinha alguns deles que eram literalmente contra, mas tinha outros que recebiam a palavra de bom grado. E agora aqui, ele nasce de novo, porque quem nasce de novo, ele vê o reino de Deus. É igual o crente em sua maioria nasce de novo, vê o reino de Deus. Por que o crente vê o reino de Deus? Que ele ouve a mensagem de Deus e ele contempla o reino. Ele vê o amor de Deus, ele vê o amor do Pai para com a humanidade, ele vê o amor do próximo, ele sabe que tem que amar um ao outro, ele sabe que tem que estender as mãos, ele sabe que tem que ser uma coisa de devoção a Deus, que tem que servir em espírito e verdade. Amém ou não amém? Só que esse negócio de nascer de novo e ver o reino de Deus não dá direito de entrar no reino de Deus, não, gente. O crente nasce de novo, mas ele não tem direito de entrar. Ele só tem direito de entrar se nascer da água e do Espírito. Porque se você nascer de novo e ver o amor disso, daquilo, e ajudar em devoção, e seguir a igreja, a religiosidade, então nasceu de novo, o problema é teu, meu irmão. O que interessa é você nascer de novo e também nascer da água e do Espírito. Qualquer um que nasce da água e do Espírito, esse pode entrar. Por isso que ele disse assim: você não está longe do reino de Deus, mas ainda te faltam algumas coisas. Ainda te falta nascer da água do Espírito. É a resposta que ele dá diretamente a esse camarada. Depois vem o versículo 35, a discussão entre a questão de Jesus, do Messias ser filho de Davi. Ele diz assim: se o próprio Davi chama ele de Senhor, como é que pode esse camarada ser inferior a Davi? Porque ele diz, falando Jesus dizia, ensinando aonde?
verso 35. E falando Jesus dizia, ensinando onde, gente? No templo. Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos seus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como logo é seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. A grande multidão estava contra Jesus? Não. A grande multidão ouvia de Boa vontade. Então guarda isso aí. E na próxima semana é até bom vocês anotarem esse versículo para me ajudar a semana que vem. E aí Jesus censura os escribas e ensinando dizia: guardai os escribas que gostam de andar com veste comprida e de saudações nas praças e das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram a casa das viúvas. É isso, com pretexto de largas orações, estes receberão mais grave condenação. Cara, imagina Jesus lá no meio daquele pátio daquele templo, pega e fala isso altamente, e ensinando dizia: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com veste comprida e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros assentos nas ceias. E ele pega e diz: o que esses caras fazem? Que devoram a casa das viúvas. É isso, com pretexto de largas orações, ou seja, com a religiosidade dele, vai lá e toma tudo que a viúva tem. Olha que pilantra. E Jesus é corajoso, né? Vocês agora estão vendo outro Jesus que vocês estão acostumados a ver. Vocês estão vendo outro Jesus aqui na Bíblia, meu irmão. Está aqui na Bíblia. E eu acho que minha Bíblia é igual a de vocês. Amém, igreja? Amém. E Jesus aqui, ó, mandou ver, largou o aço em cima dos caras. E aí, olha só, deixa eu te contar um negócio agora muito interessante. Vocês estão vendo a estrutura literária que ele vem apresentando desde a entrada triunfal no domingo, o problema no templo na segunda, depois o confronto no pátio do templo que nós estamos falando, e vem até aqui, onde ele abertamente censura os escribas, e agora ele coloca a oferta da viúva pobre. Olha só o que ele pega e diz: e estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, e chamando os seus discípulos disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Você sabe o que Jesus está querendo mostrar aqui? E às vezes, olha só, se Jesus está dizendo que os caras arrancam tudo que a viúva tem, tu acha que Jesus ia apoiar a viúva dar tudo que ela possui? Pô, Jesus é amigo, então, né? Ele fala 2 coisas. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: que essa turma toda de mentiroso, sem vergonha, que se colocava no templo para discutir e se apresentar como tal, quando tal não era nada, e outros que disputavam para mostrar-se melhor, essa viúva anônima, que não aparece a sua identidade, o seu nome e a sua procedência, em contraposição a tudo que nós discutimos aqui, foi uma mulher que entrou no templo com verdade e apresentou o que tinha de dentro do seu coração, e não um estereótipo de falsidade, nem um gestual performático como esses caras aqui estavam fazendo, que era, na verdade, dar daquilo que sobejava e dando muito, tentando se mostrar que era alguém. Essa viúva deu pouca quantia, mas mostrou que era algo do interior do seu coração, que confronta todo o restante da estrutura literária que nós acabamos de discutir aqui. Amém ou não amém? Amém. Ou seja, o Senhor Jesus estava querendo dizer que se alguém se apresentasse no templo, que seria com verdade, com inteireza de coração e algo dentro do interior, e não algo por fora para todo mundo ver e todo mundo ficar sabendo. E ele vai ali, ó, e dá mais uma outra ripada. Aí agora nós entramos no capítulo 13. Olha o que diz o capítulo 13.
É o princípio das dores, que ele fala de guerra, rumores de guerra no verso 7. Ele diz no verso 9: mas olhai por vós mesmos, porque entregarão aos concílios e às sinagogas, serão açoitados e serão apresentados aos governadores e reis por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Aí ele pega e diz, mais à frente: e quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, verso 11, mas que vos for dado naquela hora isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Ele está falando aqui do final dos tempos, ele está falando de uma salvação futura, ele está falando de uma era apocalíptica, ou seja, Jesus vem falando de toda a problemática que ele está enfrentando no templo, e ao mesmo tempo ele fala de um tempo futuro, de um tempo vindouro, e ele fala agora do verso 14 ao verso 23 sobre a grande tribulação. No verso 22 fica claro o que ele diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. É interessante que antes ele pega e diz assim, e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Ele está deixando bem claro que vai aparecer muita gente falsa, muita gente mentirosa, tentando dominar, e se possível vai enganar até escolhido. E aí ele prossegue falando sobre o sermão profético, a vida do Filho do Homem, e ele fala sobre essa vida do Filho do Homem para poder vigiar, e ele deixa bem claro uma diretriz sobre uma salvação futura. Ou seja, essa terça-feira pegou fogo na terça-feira, ele confrontou, teve um embate, ele não deu mole, ele caiu, portanto, de cara, juntamente com aqueles que tentavam fazer com que ele ficasse numa enrolada, e aí a terça-feira acaba com esse sermão no qual ele fala de um tempo futuro, ele fala de uma salvação em uma era escatológica. E aí, agora nós entramos diretamente no capítulo 14, que é quarta-feira. Os irmãos entenderam a terça-feira, amém, igreja? Amém. O que mais rolou na terça-feira que antecedeu a morte de Jesus? Confronto. Combate. Quem venceu o embate? Jesus. Deixou os caras tudo envergonhados. Deixaram os caras enrolados ali, né? Então agora vamos ver, gente, o que acontece na quarta-feira. Vamos ver se a gente consegue falar da quarta-feira. Pastor João, você pode ler aí para eu descansar minha garganta? Do verso 1 ao verso 11, do capítulo 14 do livro de Marcos. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães de Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com o lobo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e, quebrando o vaso, todo derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício do vento? Porque podia vender por mais de 300 dinheiros e dar aos pobres, que bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixe-a para que a molestar. Ela fez boa obra, porque sempre tem os pobres por gosto, e podeis fazer bem quando quiser, mas a mim nem sempre me tem. Ele fez o que podia, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariote, um dos
12, foi ter com os principais dos sacerdotes para o entregar. E eles, ouvindo, folgaram, e prometeram dar dinheiro e buscava como o entregaria em ocasião. Tudo que o pastor João acabou de ler agora é a quarta-feira. Então, salva aí o verso 2, onde diz assim: mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Porque se os caras conseguem matar Jesus na festa, eles tinham medo de que o povo fizesse um alvoroço por conta disso. Isso está claro aí, amém ou não amém? Na quarta-feira, tem 3 situações apresentadas na quarta-feira. Qual é a primeira situação? A primeira situação é, dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães ázimos. Os principais sacerdotes e os escribas buscavam como prender e com dolo mataria. Então, você vê aqui a intenção dos caras de prender e matar Jesus. Amém? Amém? Amém. Eles estão querendo prender e matar Jesus, não é? Mas me diga uma coisa aqui: vocês não enxergam comigo uma desistência de matar Jesus no período da festa? Por causa da multidão. Mais uma vez, eles, por conta da multidão, não vão pegar a Jesus. Aqui está clara a desistência: não vamos matar ele durante a festa por causa da multidão. Ou seja, os sacerdotes aqui desistiram de matar Jesus na festa. Vai dar zebra se a gente matar ele na festa. Vamos pegar eles outra hora. Não está claro isso aqui? Amém, igreja? Amém. Preciso que vocês acompanhem. E aí, aqui o Marcos mostra que os caras queriam matar, mas deixaram de tentar matá-lo durante a festa por conta da multidão. Marcos escreveu isso está bem claro. Agora olha só, tu acha por que eles desistiram de matar Jesus durante a festa? Por conta de tudo que aconteceu ontem, terça-feira. Amém ou não amém? Amém. Porque por conta do embate, Jesus vence os caras. Se os caras prendem Jesus na frente de todo mundo, ia dar uma zebra. Ia causar um tumulto danado. Mas o que eles queriam de fato, existe uma passagem aqui no João capítulo 11, verso 46. Deixa eu ler isso aqui com vocês, para vocês saberem o que é que os caras queriam com Jesus. João capítulo 11, verso 46, só para você entender o que eles queriam com Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro, tá, gente? Só para vocês pegarem a planta aí, que a galera já foi lá caguetar para falar o que Jesus tinha feito. Pô, Jesus ressuscitou o morto aí, isso vai dar zebra, cara, esse cara está fazendo um bocado de coisa. Foram logo lá caguetar. Aí olha só o que tem aqui. Depois os principais sacerdotes. Irmãos, vamos retomar aqui a nossa passagem, onde nós estávamos, capítulo 14. Aí eu estava lendo João, beleza, vamos voltar lá no João para acabar de ler. João, capítulo 11, versículo 46. Diz o seguinte, aqui no Evangelho de João: Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Aí, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Verso 47. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Vocês estão acompanhando comigo, irmãos? Amém. Amém? Porquanto este homem faz muitos sinais. Ele nem falava o nome do cara que eles queriam, era Jesus. Esse homem faz muitos sinais. O que nós vamos fazer? Aí olha só, se o deixarmos assim como, gente? Fazendo sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão nosso lugar e a nação. Você sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Se a gente deixar esse tal de Jesus aí fazendo tudo o que ele está fazendo, os romanos vão colocar ele como líder e ele vai pegar a parada que a gente está pegando, ele vai botar o dinheiro no bolso que a gente está colocando, ele vai tomar a nossa posição e a gente vai dançar. Então, antes que a gente dance, vamos botar ele para dançar. Entendeu? Antes que a gente dance, que dance ele. Que ele vai para onde ele quiser ir, mas aqui não. E se ele não quiser ir, a gente mata esse malandro. Era isso que os caras estavam fazendo. A gente mata esse cara. Você
gente não consegue ver ninguém pregar e falar o motivo pelo qual Jesus morreu. As pessoas dizem assim, pelos nossos pecados. Cara, eu não estava lá não, meu irmão. Eu nasci agora em 77. Eu estava lá há 2000 anos atrás, eu não estava lá nada. Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade, isso é fato, mas alguma coisa aconteceu para levar Jesus à morte. Tu acha que Deus enviou ele e sem motivo nenhum aqui na terra, passaram ele, botaram numa cruz e mataram o cara? Não foi assim, meu irmão. É por isso que eu estou te contando aqui, o domingo, a segunda, a terça, agora a gente está na quarta, você vai entender por que ele morreu. E aí, agora de fato não dá para eu lhe falar todos os motivos pelos quais ele morreu, porque eu estou construindo a história. Quando for semana que vem, eu te falo por que ele morreu no todo. E aí você vai compreender. Mas agora aqui, vamos nos ater ao fato que estava causando uma preocupação tremenda na cabeça dos principais sacerdotes. E ele pega e diz assim, e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, ele disse, vós nada sabeis, ou soberbo. Afirma que os caras não sabem nada, e como quem diz, quem sabe sou eu. Quem entende das coisas sou eu. Quem compreende sou eu. Aí ele pega e diz assim, não considerais que nos convém que o homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Ele estava tentando matar Jesus usando a profecia como malandragem. Não tem uma profecia que diz que um tem que morrer pela nação? Então vamos aproveitar essa profecia e vamos matar esse cara aí, e a gente diz que foi a profecia. Olha só que pilantra desse Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Que cara sem vergonha. Só que ele não sabia que estava profetizando em junção com a própria profecia. É a malandragem dos malandros se cumprindo nos provérbios que diz assim, Deus pega o malandro na sua própria malandragem. Eu estou traduzindo com a linguagem atual e contemporânea, mas Deus pega o astuto na sua própria astúcia. É assim que está lá na linguagem dos caras daquele tempo. Hoje em dia tu não vê ninguém assim, aí fulano é astuto pra caramba, né? Tu não vê isso não, cara. Tu vê fulano é malandra dessa, é assim que você vê, porque a linguagem vai se atualizando. Entendeu? Ninguém fala assim, astuta beça na rua. Hoje é malandro de fato. Então Jesus, Deus pegando o malandro na sua própria malandragem. E aí, o restante você vai. Agora não faz muito efeito para a gente ler aqui não. O que nos interessa nesse momento é mostrar que os caras queriam matar Jesus de fato. Era o que ele queria, o que eles queriam com a pessoa de Jesus. E aí, eles deixam de matar Jesus, desistem por conta da multidão. E agora, queridos, entenda bem o que acontece aqui. A segunda narrativa dessa quarta-feira é o jantar em Betânia, uma mulher lavando Jesus com um frasco de alabastro, cheio de nardo, de unguento caríssimo, que aqui diz que valia 300 denários, ou seja, valia aquele frasco um ano de trabalho de um trabalhador. Gente, isso é uma coisa muito cara. Vocês concordam com isso? Amém ou não amém? Amém. Amém, igreja? Amém. E aquela mulher, ela pega e derrama tudo aquilo sobre Jesus. O que Jesus falou sobre isso? Ela fez isso para a minha sepultura. Não foi isso que Jesus falou? Aí os caras começaram, pô, dava para vender isso por um dinheiro, dava para arrumar isso, aquilo, outro. Judas, principalmente, ele entra de sola ali no lance e já apresenta o que ele tem para apresentar, fala o que ele tem a dizer, coisa e tal, papapá. Mas Jesus pegou e disse assim, olha, os pobres vocês sempre terão convosco, mas essa mulher fez isso para a minha sepultura. E toda vez que for anunciado este evangelho, que é o evangelho do reino, esse feito dessa mulher será lembrado todas as vezes. Não é isso que nós lemos aí, amém, igreja? Amém. Aí, essa é a segunda narrativa que o Marcos coloca nessa quarta-feira. Qual é a terceira narrativa, gente? Qual é a terceira narrativa? É só ler a terceira epígrafe. O preço da traição. O Judas traindo Jesus. Olha só o que diz aqui. Ele pega o verso 10, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para não entregar.
Os caras estavam lá, desistiram, eles já não tinham desistido. Agora Judas chega e se apresenta lá na roda dos escarnecedores, que era o chefe da religião. E diz assim, e eles ouvindo, qual foi a reação deles? Que já tinha desistido? Como é que eles ficaram? Alegraram-se e falaram que, pô, te dou até dinheiro, meu irmão, te dá uma parada, segura essa parada aqui, vou te dar uma prata e tal. A felicidade foi também que estava até distribuindo dinheiro para Judas. E buscava como entregar em ocasião oportuna. Ou seja, no meio da multidão não dá para a gente pegar ele, o Judas vai caguetar, vai botar a gente na fita, na hora que ele estiver num lugar escondido, longe da multidão, a gente vai lá e pega o cara. Ou seja, o cerco está formado. Amém ou não amém? Amém. Agora, entra aqui comigo. Na outra aula eu falei sobre técnica de moldura, que eu falei da questão da figueira e da questão do templo, onde um lançava luz em cima do outro. Aqui há outra técnica de moldura. Aqui há uma justaposição onde há um fato em que eles desistem de matar. Agora entra a atitude da mulher, que é contraposição a tudo que se diz em torno de matar a pessoa de Jesus, porque contraposição aos caras, mas de fato ela faz algo bom. E agora os caras vêm e já querem matar Jesus definitivamente, porque encontraram alguém que entregaria a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para a gente construir essa quarta-feira que você entender, a gente tem que montar esse caminho de traição para você poder compreender isso. E aí, como eu já falei para vocês, que a multidão estava do lado de Jesus, amém ou não amém? Amém. A multidão estava do lado de Jesus. Vamos lá no capítulo 3, só para você confirmar comigo que tamanho de multidão é essa. Verso 7. Capítulo 6, verso 7. Capítulo 3. 3, verso 7, Marcos. Diz assim: e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiam uma grande multidão. Da onde? Da Galileia. Da Judéia. De onde? Galileia. Não, vamos lá. Da Galileia, da Judéia, e mais o quê? Jerusalém. E mais? Idumeia. E mais? E perto de Tiro. E uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Você está vendo como é que a multidão era tamanha que seguia Jesus, e a multidão estava do lado de Jesus. A multidão queria saber, a multidão estava ali ligada. Então olha só, vamos pegar aqui o caminho de traição, porque entenda bem uma coisa: esse caminho começou lá na Cesareia de Filipe. Jesus vem descendo de Cesareia de Filipe no sentido sul para poder chegar até Jerusalém. E o caminho de Jesus era ir até Jerusalém e confrontar os escribas e fariseus, e como de fato nós já sabemos o resultado da história, que é a morte de Jesus. Então ele está indo para um caminho de morte e ressurreição. Amém ou não amém? Os caras talvez não tinham entendido. A gente não tem o que entender nesse sentido de caminho de morte e ressurreição, porque já está escrito. Os caras estão no caminho, Jesus ainda não tinha morrido. Então Jesus está fazendo os caras entenderem. Então eu preciso que vocês acompanhem isso comigo para a gente entender a questão dessa antítese da mulher lavar Jesus e o outro cara definitivamente ripar Jesus, que é o Judas, que é um dos discípulos de Jesus, ripar ainda no sentido de entregar ele, porque aqui ele não tinha morrido na quarta-feira, mas a trama e o cerco já estava formado já para poder pegar Jesus em uma situação oportuna. Olha só o capítulo 8. O capítulo 8, gente, aparece o seguinte, verso 22. A estrutura literária, quem está escrevendo está tentando te apresentar alguma coisa. Então no verso 22, qual é a epígrafe que está aí, gente? A cura de um cego de Betsaida. Amém, igreja? Amém. Amém? Capítulo 8, verso 22 está a cura do cego de Betsaida. Ou seja, Jesus cura o cego. Eu não tenho tempo de falar muito sobre o milagre dessa cura, mas Jesus vai lá e cura o cego de nascença.
Entenda bem uma coisa, quando o Marcos coloca a cura desse cego, ele está querendo mostrar uma cegueira. Amém, igreja? Amém. O Marcos está montando esse livro depois da morte e ressurreição de Jesus, no ano de aproximadamente 70 depois de Cristo. Esse tempo, 70 depois de Cristo, entenda bem comigo, é um tempo de guerra, onde houve uma guerra judaico-romana, onde Vespasiano e Tito, eles guerrearam contra Judá, e o general era Flávio José, um historiador, onde apresenta muitas coisas falando de Jesus, falando de Judas, falando de toda essa história, no seu livro Antiguidade Judaica e História dos Hebreus. Ele tem 5 livros, que é um acesso que você tem de um historiador dessa época. E o livro de Marcos, quando ele escreve, é um livro de tempo de guerra. E olha só, esse livro é muito bom para os dias de hoje, porque nós vivemos tempos de guerra, né, igreja? Amém. Tempo de conflito, tempo literalmente de guerra. Quando ele está construindo essa história, e ele agora vai começar a colocar, de fato, Jesus no caminho a Jerusalém, ele coloca uma questão de cegueira. Quando ele mostra alguém sendo curado no caminho, essa questão de cegueira, ele está mostrando que existem cegos no caminho. É isso que ele está tentando mostrar dentro da estrutura literária. Vocês estão entendendo isso, amém, igreja? Amém. Que existe cego no meio do caminho. E aí, depois da cura do cego, ele pergunta assim: e saiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu sou? Em Cesareia de Filipe, ele parte para Jerusalém. Aí os caras pegaram e disseram assim: ó, uns dizem que é João Batista, outro Elias e outro um dos profetas. Aí, meu irmão, e ele lhe disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. O Mateus, ele coloca um acréscimo, porque o livro de Mateus é escrito em cima do livro de Marcos e em cima do livro de Fonte Kelly. Ele tira desses dois livros e constrói dele. O livro de Lucas, da mesma forma. Então, Mateus tem um acréscimo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele acrescenta aqui. Agora eu prefiro ficar com a palavra de Deus como é, que é o livro de Marcos, o primeiro a ser escrito, não desfazendo o outro num todo, mas nessa questão aqui, aquele acréscimo tira toda uma realidade daquilo que foi e daquilo que é e daquilo que aconteceu. A resposta de Pedro é a seguinte: tu és o Cristo. Essa questão do Cristo, isso pode ser enfatizado de várias maneiras. O Mateus enfatiza de uma outra forma. O Mateus coloca claro a resposta de Pedro como sendo Jesus o Messias que veio para salvar a humanidade. Esse é o que o Mateus coloca. O que o Pedro coloca aqui é, o que o Marcos coloca quanto à resposta de Pedro, é a questão do Jesus, que era o Cristo. Cristo quer dizer ungido, ungido quer dizer enviado, enviado quer dizer Messias. Ele diz que esse Jesus aqui, ele está falando: tu é o ungido Messias que vai meter a mão na espada, vai matar geral lá, e a gente vai dominar e tu vai estabelecer o seu reino. Era isso que o Pedro estava querendo dizer. Vocês estão entendendo isso, igreja? Amém. Por conta de toda a problemática que no qual iria se apresentar e já estava apresentando anteriormente. E aí o que Jesus pega e fala sobre a resposta de Pedro? Jesus concorda com a resposta de Pedro ou não concorda? Lê você o próximo versículo, você não tirar dúvida, porque eu sei que a Bíblia fica brilhando e os olhos atônitos quando a gente fala algo que é dessa natureza. Jesus concorda ou não? Não. Não concorda. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, ele diz assim: tu está maluco. Quando ele diz assim: tu és o Cristo, Jesus disse assim: tu entendeu errado. Tu não entendeu quem eu sou. Eu não sou esse Cristo que tu está pensando aí, Pedro. Eu sou um outro Cristo. Eu não sou esse Cristo que vai meter a mão na espada e vai ripar geral. Então cala a boca e não fala nada sobre isso. Lê aí, meu irmão. Lê aí. Lê aí. Lê aí, vê se não é isso. Lê o próximo versículo. Ele falou assim, ó: e admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. Não fala isso porque eu não sou essa pessoa. Não fala isso porque eu não sou esse cara. Não fala isso porque eu não sou quem você está pensando. Não fala isso porque você está errado.
fica quieto, fica na tua, bota a tua viola no saco e não fale bobagem. Que coisa, né? Mas a galera prega tudo errado por aí, tu tá cansado de ouvir heresia, meu. É só ler a Bíblia. Aí, olha só que coisa legal. Ele pega e diz assim, ó, segura a tua onda, fica na tua, porque não é nada disso. E aí, começou a ensinar-lhes que importava que o Cristo, é isso que está escrito aí? Filho do homem. Ele não traz esse título para ele, porque os caras entendiam essa coisa de forma errada. Ele pega e diz assim, olha, o Filho do homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia de que forma essas palavras? Abertamente. E Pedro fez o quê? Tomou a parte. Tomou a parte e fazia o quê? Começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro. Vem cá, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. A reação de Pedro estava aceitando a morte e a ressurreição de Jesus? Não. Pedro estava de acordo com o que está no versículo 22. E o que é que tem no verso 22? Qual é a epígrafe? Pedro estava cego. Por isso que o Marcos coloca o cego antes dessa história. E tudo que aquele que Pedro disse, tu és o Cristo. Pedro estava cego, não sabia o que estava falando. Quando Jesus disse assim, convém que eu morra e ressuscite ao 3º dia, Pedro não aceitou a morte e a ressurreição de Jesus. Pedro não está entendendo que Jesus deveria morrer e ressuscitar. Cara, Pedro está andando com Jesus um tempão, ainda não tinha entendido isso e não aceitava isso, ao ponto de falar, Jesus, tu está de bobeira, tu está vacilando, tu não entende o que tu fazes, tu precisa de uma orientação, Jesus. Você está aí, ó, voando, tu está aéreo. Olha só, e quantas pessoas fazem isso? Jesus está delirando. Quantas pessoas fazem isso? Quer ensinar Jesus? Quer dizer que Jesus está de bobeira? Quer dizer que Jesus não sabe fazer as coisas? Você começa a ensinar por aí, ensina o que quer, fala o que quer, e não tem coragem de ficar com a Bíblia, meu irmão. Fica com a Bíblia. Ainda que você tenha as suas dúvidas, fica com ela. Na dúvida, fica com a Bíblia. Fica com o que está escrito aqui. Você sabe por quê? Se você um dia encontrar um problema, você até pode dizer, não era meu, era da Bíblia. Mas isso não vai acontecer nunca, meu irmão. Você sabe por quê? A Bíblia foi inspirada por Deus. Então eu prefiro ficar com ela com qualquer intenção humana. Porque talvez seja difícil falar o que eu estou falando aqui para vocês. Talvez seja difícil ouvir o que eu estou falando, mas é Bíblia. Amém ou não amém, igreja? Amém. É Bíblia. E Bíblia é bom. Bíblia não é ruim. A Bíblia liberta. Vocês vão ver no final dessas aulas a libertação que vai chegar na tua vida através das Escrituras. Você vai ter certeza disso, meu irmão. Aí Pedro rejeita. Olha só, qual é a palavra de Jesus após a rejeição de Pedro? Jesus se dirige a quem? Me ajuda aí, igreja. Satanás. Não, peraí. Volta um pouquinho antes de Satanás. Quando Pedro repreende Jesus, Jesus vira-se para quem? Para os discípulos. Ou seja, porque todos os discípulos estavam entendendo como Pedro estava entendendo. Vocês concordam comigo aí? De acordo com as Escrituras, amém ou não amém? Amém. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te de mim, Satanás, porque não, está certo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Olha só o que é interessante, no capítulo 9, verso 25, dá uma olhada, a frase que ele usa. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo. Está vendo essa repreensão que Jesus faz a Pedro? É a mesma repreensão que ele utiliza para o espírito imundo, no capítulo 9, versículo 25. E olha o capítulo 1, versículo 25. E Jesus, repreendendo, disse, sai dele. Capítulo 1, versículo 25.
Qualquer um que se contrapõe à morte e ressurreição é diabo. Qualquer um que não entende isso, qualquer um que se coloque no caminho para impedir, qualquer um que apresente uma outra coisa, isso é luciferiano, é o que Jesus está apresentando. E os discípulos estavam andando com Jesus com esse pensamento. Os discípulos estavam do lado de Jesus desta forma. Muita gente hoje pensa que está seguindo Jesus e está aí, louvado seja Deus, e coisa e tal. Meu irmão, está cheio de pensamento maligno, porque não quer caminhar para um caminho de morte e ressurreição, porque não quer caminhar para um caminho de Jerusalém que vai conduzir ele à morte e à ressurreição. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Ele pega no verso 34, me ajuda, porque é o mesmo contexto. Os caras colocaram o versículo depois. Não tinha esse negócio de separação, não. É uma história só, colocaram o versículo só para a gente achar mais rápido e mais fácil. Ele se vira para quem agora, gente? No verso 34, me ajuda. Hein? Jesus se vira a quem? Para falar. Não encontraram não a parte A do versículo? Verso 34. Para quem? Para a multidão. Olha só, Jesus olha para os discípulos e repreende. E aí a galera está toda ali em volta. Jesus agora vira-se à multidão. Imagina a cena, gente. Jesus explicando essas coisas, Pedro dizendo que era o Cristo, Jesus dá-lhe pau nele, para de falar bobagem. Aí depois ele pega, fala que ele deveria morrer, se padecer e tal. Aí Pedro vai e admoesta Jesus, rico Pedro, rico discípulo, e vira para toda a multidão que está em volta. Olha como é que a coisa cria uma proporção muito maior, onde ele diz assim, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim: olha multidão, olha discípulos, olha Pedro, olha Marcos, olha João, olha Tiago, olha André, olha os Boanerges, Zebedeu. Ele está chamando todos eles ali, Filipe, Bartolomeu, Tiago, os filhos de Alfeu, os Judas. Ele chama todos eles ali e diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A palavra que o Pedro disse, não era só Pedro que pensava assim, era todos. Negue-se a si mesmo e tome um caminho de morte e ressurreição. Quem que vir após mim tem que tomar um caminho de morte e ressurreição. Não é esse caminho que vocês estão tomando, porque vocês estão em volta de mim. Nota-se que na terça-feira a parada era com os sacerdotes, escribas e fariseus. Na quarta é com os discípulos. Estão vendo isso? Amém, igreja? Na quarta é com os discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Eu estou indo para Jerusalém morrer. Quem quiser morrer comigo, vamos embora. Quem quiser morrer comigo, vamos embora, que eu estou indo para Jerusalém morrer. Ele pega e dá-lhe uma rimada dizendo: porque qualquer um que ganhar a sua vida vai perder, e qualquer um que perder a sua vida vai ganhar. Ele prossegue falando isso. Isso dentro do quadro anterior de cegueira. Aqui vocês já estão vendo um fracasso dos discípulos. Amém ou não amém? Amém. Amém? Aí a transfiguração é onde aparece o Elias e o Moisés. Aí a galera pega e diz assim: não, vamos construir aqui uma cabana, coisa e tal, aquela palhaçada de denominação, ia surgir das denominações. Aí os seguidores de Elias, os seguidores de Moisés, os seguidores de Jesus. E aí fica aquele confronto. Aí Deus lá de cima diz assim: pode parar com essa palhaçada aí, meu irmão, para com essa bobagem, porque a lei e os profetas já vieram, já passaram. Agora esse aí é o meu filho amado, e quem me comprado aí ouve. Pode parar de ouvir a lei, pode parar de ouvir os profetas. Vocês já viram hoje, deixa eu falar um negócio para vocês, e muito bem claro para a câmera que está aqui na minha frente. Você já viu que hoje a galera da igreja evangélica quer só pregar o Antigo Testamento, não prega Novo Testamento? Já viu que a galera quer pregar negócio de campanha daqui, campanha dali, não sei o que de Naamã, não sei o que lá de Davi, não sei o que de Sansão, tantos dias para não sei quanto, não sei o que. Meu irmão, prega isso aqui, porque a lei e os profetas já se foram, meu irmão. O negócio agora é Jesus chamado Cristo. É Ele que salva, é Ele que liberta. Vamos falar de Jesus. Eu não estou aqui abominando a lei e os profetas e o Antigo Testamento, não. Isso aqui serve de história à memória, porque é voz profética sobre a pessoa de
Amém. Amém, igreja? Exceto algumas outras que são de uma era escatológica, como Daniel, o Zacarias, o Ezequiel, e entre outras. A Bíblia, o Antigo Testamento está infestado de voz profética em um tempo que ainda nem aconteceu. Mas essa que já aconteceu do Jesus, Jesus já veio. Ué? Perdeu o sentido as outras coisas. Jesus já veio. Acabou, ponto. Aquilo se passou. Agora é Jesus o Cristo, está aqui no Monte da Transfiguração. E agora, gente, olha só o que acontece de interessante. Tem a cura do jovem lunático e tal. O que acontece no capítulo 9, verso 30? A história literária prossegue. Ó, acompanhe comigo, se vocês acompanhem, vocês vão ver aqui um fracasso dos discípulos de uma forma geral, e aí vocês vão entender aquela justaposição daquelas três situações do capítulo 14, que se refere à quarta-feira da última semana de Jesus. Ó, e tendo partido dali, caminharam para a Galileia, e não queria que alguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará no terceiro dia. A mesma coisa, não é, gente? Não é a mesma, não são as mesmas palavras que ele pega e diz ali? São as mesmas coisas. Aí, olha só que coisa interessante. Ele pega e fala as mesmas coisas, mas o que diz o verso 32? Quem pode me ajudar? Mas ele não entendeu a palavra, Eles entenderam a questão de morte e ressurreição aqui, gente? Não. Eles receberam a palavra que Jesus estava falando? Não. Eles estavam em uma questão da beira do caminho, lá do verso 22, do cego de Betsaida. Eles não entenderam, eles estavam cegos. E o Marcos faz questão de mostrar isso mais uma vez. E aí, aqui no verso 32 está bem claro, mas eles não entendiam esta palavra e recearam interrogá-lo, ficaram com medo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe. Jesus pergunta. Qual a pergunta que Jesus faz? Que estava discutindo pelo caminho. Olha só, Jesus está ensinando que ele deveria morrer, padecer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar, né, igreja? Amém. Os caras não entendem. Jesus vai e pergunta assim: o que vocês estão discutindo pelo caminho? Olha só, gente, em meio um discurso de morte e ressurreição, olha o que esses caras, após Jesus falar de morte e ressurreição, o que eles estão discutindo. Agora vocês vão ver por que eles não entendem. Olha só, mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-lo no meio deles, e tomando os seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Jesus está dando uma aula de liderança para eles, porque eles queriam ser o maior, queriam liderar e tal. Jesus está dizendo assim: qualquer que receber uma criança, vocês querem ser líder? Vou ensinar para vocês liderança. É igual a outra passagem que fala sobre: para entrar no reino do céu tem que ser como uma criança. Para entrar no reino do céu tem que ser como uma criança de fato. O que representa isso, ser como uma criança? Aí a turma responde um monte de coisa. Um diz que tem que ser inocente, que não tem que ter maldade. Isso não tem nada a ver com o que Jesus está querendo dizer. É porque a criança naquele tempo, ela era como o órfão e a viúva e a criança. Esses três não tinham direito a nada, não contava. A herança não podia ser entregue a uma criança. Então, para entrar no reino dos céus, você tem que entender que você não tem direito nenhum. Opa, se eu não tenho direito nenhum, eu enxerguei quem eu sou. Se eu enxerguei quem eu sei que eu sou pecador e não tenho direito. Então eu preciso alcançar o direito para entrar, porque ninguém entra num lugar sem ter direito, não é verdade? E quem é que vai dar direito a esse sujeito que entende que não tem direito? É Jesus de Nazaré que vai dar o direito a ele, porque ele entendeu que ele não tem direito a nada, mas Jesus vai salvar o que se havia perdido.
tinha uma espécie de um ingresso na mão. Mestre, são poucos os que vão entrar no reino dos céus, né, mestre? Porque afinal de contas, no lugar onde eu vou, não é qualquer um, né? Ou seja, ele se sentia salvo. Esse não entra. Aí Jesus disse, ó, vocês vão ficar de fora, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando ele pega uma criança e coloca, vocês querem liderar? Se você receber quem não tem direito, porque a gente quer receber só quem tem direito, a gente quer só receber só o baludo, a gente quer receber só quem tem uma prata no bolso, quem tem status, quem manda, quem tem poder, esse a gente quer receber. Agora receber quem não tem direito, o cara não tem nada, não receber ele nada, é assim a humanidade, meu irmão. O cara não tem nada para apresentar de vida, deixa ele passar, que ele tem que viver. Já passou? Mas se você receber uma criança que não tem direito, aí, meu irmão, a diferença há em ti. Vocês estão entendendo o que é que o Marcos está apresentando? E aí, pula lá pro capítulo 10, a mesma repreensão, 3 vezes a mesma repreensão, para a gente voltar lá no capítulo 14, o 10, verso 32, está escrito o seguinte: e iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer as coisas que deveriam sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão dele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ele ensina isso de novo. Agora olha a reação no próximo versículo, a reação dos discípulos. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele lhes disse: que queres que nos faça? E eles lhes disseram: concede-nos que se assente na tua glória nos assentos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só, Jesus está falando de morte e ressurreição, e os caras estão querendo assentar no trono de Deus. Mais uma vez eu pergunto para vocês: os discípulos entenderam a questão da morte e ressurreição de Jesus? Não. Ao ponto de lá na glória está querendo sentar uma esquerda e na direita. Aí Jesus diz: olha só, os que governam sobre os gentios dominam sobre eles e fazem o que querem, mas entre nós não é assim. Qualquer um que quiser ser o maior vai ser o menor. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos, lá no verso 45. Vocês não estão entendendo o negócio. Vocês estão de bobeira, meu irmão. Vocês não estão sabendo qual é a coisa. Então vocês estão vendo aqui o fracasso dos discípulos, começando com Pedro, depois com todos eles discutindo quem é o maior, e agora o cúmulo do absurdo: os caras queriam um sentar à esquerda e outro à direita. O que vinha antes no verso 22 que eu falei com vocês, gente? O que estava antes no verso 22? Olha a epígrafe em cima do cego. Então os discípulos estavam cegos. Olha o que vem no verso 46 depois de tudo isso. Qual é a epígrafe? O cego de Jericó. O cara coloca mais uma questão de cegueira, mostrando que entre essa cegueira de Betsaida do verso 22 até o verso 46, tudo que está ali, esses caras que estão entre essa questão, estão cegos. E tanto do verso 22 é curado e passa a seguir Jesus, e o cara de Jericó é curado e também passa a seguir Jesus, e os caras que estavam seguindo Jesus seguiam o cego e não conseguiam encontrar nada. E Jesus admoestando e falando, eles não viam nada, mas estava do lado de Jesus, mas não entendia Jesus. Ouvia Jesus todo dia, mas não absorvia nada. Estava do lado de Jesus todo o tempo, mas não conseguia sentir aquilo que Jesus queria transmitir. Estava do lado de Jesus, amanheciam, acordavam, dormiam com Jesus, andavam com Jesus, mas não tinha nenhuma percepção ao ponto de querer sentar no trono de glória. Que doideira! Tu acha que tem gente do lado de Jesus aí o tempo todo dormindo com Jesus, acordando com Jesus, conversando com Jesus, falando com Jesus, recebendo a palavra de Jesus, que está cego?
questão dos caras desistiram de matar Jesus por causa da multidão e apresentam uma mulher derramando um nardo, um unguento para o corpo de Jesus. A mulher entendeu o que quando ela unge? Ela entendeu o que? Quando ela unge o corpo de Jesus para a sepultura, o que ela entende, gente? Entendeu a morte e a ressurreição de Jesus, e os caras não entenderam. Para Jesus, quando ele pega e diz assim, o feito dessa mulher será lembrado em toda parte que for pregado esse evangelho do reino. Você sabe por quê? Porque para Jesus essa mulher é a primeira crente, que ninguém tinha entendido. A primeira crente aparece. A primeira crente, ela não tem nome, não tem identidade, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai, mas ainda é a mulher. Porque naquele tempo a mulher não servia para nada, a mulher não tinha direito de nada. Só que Jesus estava mostrando que entendeu foi essas que você discrimina. Essa que você diz que não vale nada é que entendeu. Essa que você diz que não serve para nada é que compreendeu. Vocês estão do meu lado e não enxerga nada. Ela entendeu tanto que ela pegou algo precioso de um ano de trabalho e derramou sobre o corpo de Jesus, e você não vê nada. Em contraposição, os discípulos de Jesus acabam de trair definitivamente, Judas representando eles. Judas definitivamente vai lá e acaba de mostrar o fracasso dos discípulos. É claro que o quadro de Judas não tem, digamos assim, uma forma de reaver, porque Judas ele seguiu e se matou. Mas o problema de Judas, como muitos falam, Judas se arrependeu, foi remorso. Julgar Judas é mole, meu irmão. Você sabe qual foi o problema de Judas? Judas de fato se arrependeu, porque Judas entendia como Pedro entendia, que ele era o Cristo que ia meter a mão na espada e ia matar todo mundo. O problema de Judas foi, uma vez ter entendido que ele fez bobagem, procurar a religião errada. Quando ele vai procurar a religião, o que os caras falam para ele? Quando ele diz, pequei e traí o sangue inocente. O problema é teu, que mandou tu fazer isso? Agora, se ele vai atrás de Jesus, quem ousa aqui nessa plateia dizer que Jesus não perdoaria Judas? Quem ousa dizer? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem nunca traiu Jesus, se levanta e diga que Jesus ia condenar Judas. É ruim, meu irmão. Jesus ia abraçar Judas e ia falar, olha só, você fez o que você fez, mas o meu sangue também te purifica. O problema de Judas é que ele não foi procurar Jesus, ele foi atrás de sacerdote, que eram os pilantras que Jesus estava condenando em suas atitudes, que era Jesus estava falando, cuidado com ele, e Judas foi atrás dos caras aí que Judas dançou. Abri só um parênteses para falar de Judas, porque eu creio que isso possa ser uma incógnita na cabeça das pessoas. Então, para a gente caminhar, para finalizar, entenda bem uma coisa, na quarta-feira mostra o entendimento e a aparição da primeira pessoa crente para nós cristãos, que acredita na morte e na ressurreição, porque nós somos feitos nova criatura de que forma? Através do sangue. Precisamos morrer e ressurgir com ele. Aparece a primeira crente, essa mulher. De fato, o Marcos, quando ele escreve, ele sabe o que ele está falando nessa última repreensão do capítulo 10. Aqui no capítulo 10, verso 32, que diz assim: subindo o caminho de Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Está lá no capítulo 14, 10 e 11, o que aconteceu com ele. Vai lá no capítulo 14, 10 e 11, faz um comparativo aí para você entender qual é a advertência de Marcos aqui no capítulo 10. Olha só, diz assim lá no capítulo 14, versos 10 e 11. Então Judas Iscariotes, que era um dos 12, foi até os sumos sacerdotes para atraí-lo e entregar a eles, é o que nós acabamos de ler. Quem não condenado à morte, capítulo 14, versículos 63 e 64. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: porque ainda precisamos de testemunho. Vós ouviste as blasfêmias. Qual é a vossa decisão? Todos os julgaram merecedor da morte. Vê se isso aqui não está enquadrado no capítulo 10, antes da morte de Jesus. Então entregarão a gentil, capítulo 15, versículo 1. Está assim: logo ao amanhecer, os sumos sacerdotes consultaram os anciões, os escribas e todo o conselho, e tendo amarrado Jesus, levaram a entregar a Pilatos. Isso está aqui, onde nós acabamos de ler agora. Condenarão à morte e entregarão aos gentios, no verso 33. Olha o verso 34 agora comigo.
E o escarnecerão. Zombaram dele, escarnecer. Zombaram dele. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto, capítulo 15, versículo 20. De púrpura e vestiram com suas próprias roupas. Cuspiram nele, capítulo 15, verso 19. Batiam em sua cabeça com vara, cuspiram nele e ajoelharam como em adoração. Capítulo 15, verso 15. Irão açoitá-lo. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou Barrabás e depois de açoitar Jesus, entregou para que fosse crucificado. 7. E matá-lo. Capítulo 15, verso 24. Crucificaram e dividiram as suas vestes, e eles fazendo sorteio para decidir a cada um o que levaria. Aí, capítulo 16, verso 6. E depois de 3 dias ele ressuscitará. Mas ele, o rapaz no túmulo, disse às mulheres: não se assuste, buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Olhe o lugar onde depositaram. Você está vendo que todo esse verso 10, capítulo 10, verso 33, 34, ele fala de tudo aquilo que aconteceu com ele de fato, e os discípulos não entenderam, mas a mulher entendeu. Judas repreende, mas a mulher entende. E agora vocês veem o fechamento da quarta-feira com essa posição que o Judas coloca, que os discípulos fracassaram em seguir a Jesus, mas alguém entendeu. E você vai ver, não somente essa mulher, mas muitas mulheres que seguiam a Jesus, estavam caminhando com ele para Jerusalém e sabia que ele ia lá chegar e morrer. E hoje, meu irmão,